Muito bom dia, bom dia. Bom dia Conectando-se. ao Facebook Live. E estamos aguardando vocês, nossos queridos, nossas queridas e queridos que nos acompanham todas as manhãs, às 9 horas da manhã, com a nossa devocional, nosso estudo bíblico dirigido e sistemático. Ah, que chique, né, queridos? Lembrando que nós temos estudado, né, um capítulo da Bíblia todo dia. Qual que é o objetivo e o propósito disso? Além de adquirir mais conhecimento, mas trazer a mente à tona, né, a toda a cultura, né, cultura bíblica, humana e divina, né, porque é um grande desafio de ligarmos os céus e a terra, né, e assim, essa mescla do que é divino com aquilo que é humano é quase que tentar misturar água e vinho, óleo e água, né, mas é possível no poder do Espírito Santo. Hoje, queridos, estamos estudando 2 Samuel, né, pastora? Ontem a pastora falou sobre 2 Samuel, capítulo 10, né? E hoje, então, vamos estar falando sobre o capítulo 11, que é justamente aquele capítulo fatídico de Davi lá, né? E da Batseba, né? Então, nos acompanha aí, fique conosco. Hoje vai ser bem interessante, né? Convidamos você, então, a permanecer com a gente aí. E vamos ver, né? Vamos ver que Davi também era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um ser humano passível a falhas, erros, né? E a gente vai ver muito claramente isso. Vamos lá então. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Que interessante, é interessante assim, saber que naquela época, né, por causa das limitações, né, existia até um período certo para se sair da guerra, né? E aqui está dizendo na primavera, né? Época, ou seja, tinha época, né, em que os reis saíam para a guerra, tá? Então tem traz o primeiro dado, né? Na época que era para sair na guerra, Davi ficou no palácio. Então observe que aqui é a primeira situação, na época onde todos os reis normalmente saíam para batalhar, né? Davi deveria ter feito a mesma coisa, né? Ele resolve fazer diferente, né? Então, algo diferente já começa com estranheza aqui no capítulo 11. Vamos lá. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Vamos só pontuar algumas coisas importantes até aqui, gente. Primeiro, né? Então a gente vê que o versos 2 traz um dado bem importante. Ele fala assim que uma tarde Davi levantou-se da sua cama. Então assim, ele não tinha ido para a guerra na primavera, tá? Aqui a gente não sabe se ele dormiu até a tarde ou se ele, após o almoço, resolveu tirar um soninho à tarde, mas a verdade é que ele estava ocioso, ele estava sem ter o que fazer. Então ele acabara de levantar, né? Talvez ali do seu deitar, né, da tarde, ou quem sabe até acordou aquele momento, a gente já não sabe precisar isso, mas a gente vê o quê? Uma ociosidade dele, né? Então, minha mãe dizia assim, quando eu era menor, eu lembro que minha mãe falava assim: a mente vazia, né, oficina do diabo, né? Porque ele está ali, né, no final da tarde, ali no meio da tarde, e de repente ele vê a mulher, né, uma mulher bonita tomando banho, tá? Não é que aquela mulher estava se... Muitas pessoas falam: mas será que ela não estava se, né, oferecendo, não estava se... Não, porque diz que a localização do palácio, né, permitia ele ter uma visão mais ampla da cidade. Então, naquela época, né, irmãos, não tinha como hoje, né, os banheiros tudo fechadinho, bonitinho. Ela estava se purificando do seu período de menstrual, tá? Então, assim, ele manda chamar ela, né? Então ele se relaciona com ela.
Talvez nos cálculos de Davi era um cara estrategista, né? Talvez ele jamais imaginou que poderia engravidar ela, porque ela não estava no período fértil dela, via de regra, partindo do princípio que ela estava saindo do seu ciclo aqui menstrual. Enfim, e essa mulher acaba, né, como um castigo de Deus ou não podemos afirmar nada disso, mas enfim, acaba engravidando. Então agora, e ela traz então essa notícia para Davi. Davi, agora estou grávida, né? E então estou grávida do rei, né? Vamos ver o que Davi, então, faz agora, os planos para tentar corrigir. Vamos ver se ele se arrepende do que ele faz ou ele tenta puxar um outro abismo. Vamos lá. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Eu não sei qual que foi o pior, irmãos. Foi essa resposta aqui do Urias, né? Mediante a todos os pecados da vida, porque você veja que ele cita, amor, o Urias, ele cita a arca. A arca representava, gente, a presença do próprio Deus. Ele falou assim, olha, a arca, né, ou seja, aquilo que representa o nosso Deus, né? Os homens de Israel e de Judá, né, repousam em tendas, ou seja, estão mal alojados. Né? Como é que eu vou poder ficar em paz se eu for para minha casa e se deitar com minha mulher? Com quem diz, eu não sei o que você está fazendo no teu palácio, Davi, né? Como é que você consegue ficar em paz aí sabendo que tudo isso está acontecendo, né? Lá fora, a arca... Vou comer, beber, deitar-me com minha esposa. Então aqui a gente vê aqui, se tem um retrato de um crente aqui no Velho Testamento, é esse Urias, né, irmãos? Porque olha que fidelidade dele, né? A Deus, porque ele cita a arca, aos homens, ao rei. Ao seu líder, né? Ao seu líder. Ele fala de Joabe ali, que é o comandante do exército, né? Essa Davi não esperava. Então agora, mas mesmo assim Davi não desiste, ele tenta emplacar mais alguns planos. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Gente do céu, você veja que Davi tenta... Nem parece o mesmo Davi que a gente conhece, né? Parece o mesmo Davi. E você veja que esse Urias, até bêbado, né, fazia coisas mais certas e corretas do que Davi são. Porque você veja que Davi tenta embebedar ele, mesmo assim ele permanece fiel. Né? Então agora Davi, ele vai puxando um abismo atrás do outro. Agora, além de ter cometido adultério, além de estar ali tentando, né, tramar, né, algo contra um homem fiel, e ele queria, na verdade, que esse cara assumisse o filho dele, o erro dele. É isso que ele queria, porque ele queria que ele fosse para casa, deitasse com a mulher para, supostamente, ele teria engravidado, o filho, ele que ia criar o filho de Davi como se fosse dele, sem saber. Né? Mas o homem era fiel. Né? E agora, então, Davi então se torna um assassino, que Davi agora, então, planeja a morte deste homem tão fiel. É muito sério isso. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei esse relatório. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra em moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Deixa eu te explicar aqui, gente. Né? Joabe está mandando um relatório da guerra. Tá? E ele, como um bom soldado, ele está preocupado. Por quê? Ele está preocupado em ser questionado como é que ele deixou com que todos aqueles homens morressem, visto que eles morreram justamente porque se aproximaram demais da muralha, onde os flecheiros poderiam alcançar com as suas flechas. Então, assim, estrategicamente foi um erro, né, uma falha estratégica.
né, de um comandante. Como é que você deixa os seus soldados se aproximarem tanto da muralha A ponto de uma mulher tirar uma pedra de lá. e de correr risco da pedrada, das flechas, né? Daí o que Joabe fala para seus ali, para quem vai levar o relatório? Se o rei perguntar isso, diga, né, que o servo Urias Hitita estava lá e morreu. Com quem diz? Eu fiz isso porque por causa de um pedido do rei, eu acabei matando não só Urias, mas outros homens inocentes. Gente do céu. Isso é terrível. Muito terrível, né? O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Não fico preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E como não desagradar, né, gente? Como é que poderia não desagradar? Quantos atos consecutivos, né, de plena distinção de atitude de um homem de Deus, né? Tipo, ao mesmo tempo que a gente vê Davi, um ungido do Senhor, alguém, né, detentor de tantas vitórias em batalhas, alguém que Deus teve com ele, livrou ele das mãos dos filisteus, de tantas coisas. De repente agora ele é vencido por ele mesmo. Se você for ver, o maior inimigo de Davi foi ele mesmo. Ele é vencido por ele mesmo, pela ociosidade dele, pela, quem sabe, né? Talvez ali a sua arrogância no que se diz respeito a achar que talvez não precisasse mais estar à frente de batalha como um rei deveria estar, né? Você vê, foi brincar com coisa séria, foi brincar com a mulher dos outros, né? Ou seja, né, se interessar por... Tudo errado, gente, tudo errado. E assim, e é claro, não foi diferente. O final do capítulo mostra Deus, então, ali, agora, muito aborrecido, chateado com Davi. E a gente vai ver que Davi vai colher consequências muito terríveis, né, por causa disso tudo. Logo no início, ali, quando fala de Batseba, irmãos, fala quando ela, de quem ela era, o seu parentesco, né? Fala de quem ela era filha. Você vai notar que o esposo dela é filho, o esposo do Urias, ele é filho, tá, do Aitofel, um conselheiro do rei, que você vai ver mais lá na frente, que depois, inclusive, ele vai se colocar contra o próprio rei Davi. Então, você vê aqui que vai começar uma escalada agora de consequências terríveis na vida de Davi, da sua família, dos seus filhos. Então, Deus, mesmo assim, Deus ainda honra muito Davi, usa muito Davi. Você vê que Davi vai, nos próximos capítulos, você vai ver se ele se arrepende ou não, como ele faz isso, como é feito isso, quais são as punições que ele recebe por causa desse pecado. Mas esse capítulo 11, realmente a gente vê assim a tristeza da queda de um homem, que era um homem segundo o coração de Deus, caindo e indo até nos mais profundos lamaçais, charcos aí do pecado, né? Que Deus tenha misericórdia, porque isso demonstra o quê? Que não é porque Davi era um homem mau, ele estava no lugar errado, na hora errada, né? Agindo da forma errada, ocioso, sem ter o que fazer. É o ditadozinho que eu falei, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Tanta mulher que ele já tinha, o que ele tinha que ter ido lá se interessar e mexer com a mulher dos outros, casada, né? Então, aqui mais pro outro lado, uma pessoa perguntou assim, pastor, puxa, né? Por que o autor da Bíblia, quem, né, fez os... como é que ficou sabendo dessa história? Falando coisa, é a história do rei. Né? Então isso demonstra o quê? Como Deus nunca teve interessado em ocultar falha de nenhum dos seus homens de Deus. Sabe assim, está exposto mesmo, está exposto para a gente ver o quão frágil é o ser humano, o quão, a Bíblia fala que aquele que está de pé cuidado para não cair, né? Então fica aqui um alerta para que a gente realmente assim... Agora, ficou fácil a gente perceber o porquê que aconteceu tudo isso, porque ele, em vez de estar lá na batalha com o seu exército, em vez de estar na luta, estava em casa. Fica em casa, fica em casa, né? Em vez de estar na batalha. Muitas pessoas, né,
criticam, né? Você tá lá na frente de batalha, você tá lá... Mas às vezes é melhor estar lá do que estar ocioso, né? Pensando besteira, né? Verdade. É isso aí, gente, né? Isso aí, vamos cumprimentar aqui os nossos queridos.